grande fluxo informacional e as redes sociais banalizaram não só o marketing, mas qualquer forma de comunicação. Qualquer pessoa pega um celular, se torna social media da noite pro dia e acredita que está trabalhando com marketing. Preciso fazer uma renda extra. O cara vai lá, faz um curso de um tráfego pago ou alguma coisa do tipo e acha que ele já tem todo o conhecimento do mundo para poder trabalhar e vender esse tipo de serviço. Não é assim. Ah, não, a gente faz não sei o que na IA. Aí você soma um bot programado, sem profundidade, sem subjetividade humana nenhuma, com uma pessoa que não tem conhecimento suficiente na área. A gente sabe que por trás de tudo isso tem planejamento, tem estratégia, tem toda uma teoria que veio, que a gente aprendeu, né, quando a gente estava na faculdade. Post no Instagram, comercial que você vê na TV, é a pontinha do iceberg. Tudo que tá ali embaixo é realmente o marketing. É a pesquisa, é o olhar ali pro público. Hoje o marketing ele tem que ser humanizado. E cada vez mais a gente realmente vê posts mais frios, vê comunicação cada vez mais falsa. Acho que falta entender que marketing respinga nas vendas, mas ainda assim tem um arcabouço de pesquisa gigantesco por trás. Elas querem o quê? Só rede social e só tráfego pago, porque é isso que vai trazer cliente. E é aquilo que eu falo, se o Instagram acabasse agora, o que sobraria da tua marca? Hoje em dia, os eventos, o que ele te traz de benefício? Relacionamento e relacionamento quente. O empresário ele tem que entender que a vida é feita de relacionamento. A vida é feita de conexões. Não adianta você vender por vender. Produto por produto, todo mundo tem. Marketing não é aquilo que você posta, não é só uma rede social. E sim o que as pessoas sentem quando estão em contato com a sua marca ou quando lembram da sua marca. Hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo acha que entende, mas a verdade é que quase ninguém sabe trabalhar de forma estratégica, que é o marketing. Nós vivemos um momento onde as pessoas acreditam que marketing é seguir uma trend, é movimentar o Instagram, é fazer um post bonito. E talvez esse seja um dos maiores problemas do mercado hoje. Muitas empresas acreditam estar investindo na construção de uma marca, mas está apenas alimentando uma presença vazia. E nós vivemos uma era onde qualquer pessoa pega um celular, baixa o aplicativo de edição de criação, se torna social media da noite para o dia e acredita que está trabalhando com marketing. E o problema não está somente nisso. O problema é maior quando as empresas colocam suas marcas e anos de trabalho nas mãos de pessoas despreparadas, sem conhecimento, sem estratégia e que não têm ideia do impacto real de uma comunicação. Marketing não é estética, não é só postagem, não é um alcance de milhões. Marketing é presença, é percepção, é posicionamento, é movimentação de vendas e construção do crescimento do negócio. E para a gente falar sobre marketing, eu trouxe 2 convidados que trabalham há muitos anos e enxergam muito além do que o Instagram. Meu primeiro convidado, ele é professor universitário do grupo Cogna, é bacharel em publicidade e propaganda pela Unopar, especialista em moda, produto e comunicação pela UEL, mestre em sociologia também pela UEL e atualmente doutorando em ciência da informação pela UEL. E tenho o prazer de dizer que trabalho com ele há quase 10 anos e ele também faz parte do time da Anima. Meu segundo convidado, ele é graduado em marketing e propaganda pela Unopar, tem especializações em planejamento e gestão de negócios pela PUC, tem também especialização em negócios digitais pela Universidade Positivo, possui certificação pelo renomado Grupo de Mídia de São Paulo e tem 15 anos de experiência na área e atuou em grandes agências de destaque aqui em Londrina. Entre 2018 e 2021, ele também foi presidente da APP, Associação dos Profissionais de Propaganda, e atualmente atua na Cisprime do Brasil, sendo responsável pela gestão de eventos e patrocínios, com foco em relacionamento e geração de valor para a marca. Sejam muito bem-vindos, Joey Veloso e Thiago Sasaki. Obrigado, Mai. Prazer estar aqui. Boa tarde pro pessoal que vai assistir a gente aí. Fiquei muito feliz por vocês terem topado. São 2 profissionais que eu
Eu falo que eu caminho junto, apesar da gente não se ver todos os dias. O Thiago cansa de me socorrer. Todas as vezes que eu preciso trocar uma ideia, tenho alguma dúvida ou não sei fazer algo ali sobre mídia, é ele que eu mando mensagem, que eu recorro. E o Joey trabalha comigo desde antes da Anima, estamos aí juntos, toda a parte de criação, também trocamos muito a parte estratégica, pensando em como que a gente pode melhorar as coisas para os clientes. E também pra gente falar de marketing, tem eu aqui, acho que eu nunca falei o meu currículo pra ninguém aqui no podcast, então vou aproveitar que eu falei dos dois, como hoje eu vou falar de algo que também é minha praia. Para quem ainda não sabe, eu sou graduada também em Marketing e Propaganda pela Unopar, fiz faculdade com o Thiago, tenho especializações também em Comunicação com o Mercado pela UEL, tenho MBA em Empreendedorismo e Desenvolvimento de Novos Negócios pela FMU, tenho mais de 15 cursos dentro da área de Neuromarketing e Neurociência pelo IBN, que é o Instituto Brasileiro de Neuromarketing. Atuo na área desde 2008 e em 2019 abri a Anima Consultoria e Comunicação e tenho o prazer de falar que hoje eu trabalho com o que realmente eu amo, da forma que eu acredito que funciona para o cliente, e também faço parte da Sil Mulher, sou uma das pessoas responsáveis ali pela gestão, que é um dos maiores grupos de empresárias que existem aqui em Londrina e região. Hoje somos mais de 500 mulheres. Então vamos falar aí de marketing, né, gente? Eu comecei com um pouquinho de polêmica, porque eu falo, realmente, para mim, tem uma diferença muito grande entre a pessoa que fez uma faculdade, que estudou, que respira esse trabalho, essa profissão, a experiência do mercado, a diferença daquela pessoa que aleatoriamente, quero mudar de profissão, vejo um cursinho, baixo uns aplicativos e vamos trabalhar. Vocês acreditam que o mercado banalizou um pouquinho o marketing? Com certeza. Eu acho que hoje, estando dentro da academia, né, como professor universitário, falando para futuros comunicadores, dando aula ali para a galera de jornalismo, artes visuais, publicidade e propaganda, eu posso te afirmar que sim, o grande fluxo informacional e as redes sociais banalizaram não só o marketing, mas qualquer forma de comunicação. Hoje em dia as pessoas não levam mais em consideração que para a gente estar falando, e aí até para falar verbalmente, a gente precisou estudar. A gente precisou ser educado para isso. E com o marketing e a comunicação de uma maneira geral, não é diferente. Eu entendo que existem vários cursos e várias coisas, como seu vídeo vai viralizar, siga esse passo a passo, etc., que não deixam de ser cursos, né? Mas eles não têm a teoria acadêmica necessária para levar o que é realmente o marketing, né? Então eu acho que sim, está muito banalizado. Eu acho que, até complementando o que o Joey falou, a gente tem também a facilidade hoje de cursos e pessoas, na verdade, que se nomeiam como gurus, dependendo, e aí as pessoas entendem assim, preciso fazer uma renda extra. O cara vai lá, faz um curso de um tráfego pago ou alguma coisa do tipo e acha que ele já tem todo o conhecimento do mundo para poder trabalhar e vender esse tipo de serviço. E não é assim, né? A gente sabe que por trás de tudo isso tem planejamento, tem estratégia, tem toda uma teoria que veio, que a gente aprendeu, né, quando a gente estava na faculdade, e as pessoas não levam isso em consideração. E aí quando eles começam a prestar esse tipo de serviço, os clientes, quem contratou acaba não tendo resultado. E aí quando acontece isso, e chega uma empresa, uma agência realmente que tem toda uma estrutura, que tem todo que trabalha todo um planejamento, um estudo, chega para a pessoa pensar, não quero, eu não tenho resultado. Ou você vai, vamos fazer tal coisa. Já fiz, não deu resultado, mas não fez da forma correta, né? Então, essa banalização realmente vem por conta disso. Vem de pessoas querendo tirar dinheiro ou ganhar dinheiro de alguma forma, chegam com uma certa teoria, uma receita, que não existe, na verdade, uma receita de bolo para esse tipo de serviço, e oferece, as pessoas acabam aprendendo e acham que sabem, totalmente podem vender isso, mas não. Então, acho que realmente o nosso mercado, no geral, você pode ver profissionais de todas as áreas vendendo e trabalhando com marketing, né, com mídia digital, sem todo um estudo, né, que a gente teve. É o que mais tem, né? Eu falo, isso me deixa indignada até hoje. Eu vou utilizar até o termo que a Patrícia Chiozzi falou no último podcast, que ela falou, eu tenho preconceito com quem
pega o microfone, vai entrevistar uma pessoa e não tem o mínimo da base de um jornalismo. E eu também tenho esse preconceito com a pessoa que pega o celular, uma câmera, qualquer coisa que seja, vá falar que trabalha com marketing e, na verdade, ela não tem o mínimo de base, não tem uma vivência. A pessoa era cabeleireira, aí, tava cansada de ficar o dia inteiro trabalhando em pé, viu um cursinho, fez final de semana, virou social media. Eu era advogado, mas não tava feliz na minha profissão, decidi mudar. Aí eu vi que você só precisa de um celular para faturar 10 mil por mês. Então, vou fazer isso. E a gente sabe que a conversa é muito mais embaixo, muito né? Mais embaixo. Foi falado aqui dos cursos de tráfego pago, né? Não que o curso seja ruim, mas eu acho que o curso só de tráfego pago não é o suficiente. Você tem uma graduação que tem que vir antes para que lá na frente você entenda o poder do tráfego pago, né? E ainda assim, vamos pensar que na nossa época não tinha tráfego pago, não tinha. Eu tive um pouco só de internet na época. A gente não teve nem rede social, porque o Facebook estava nascendo quando a gente saiu da faculdade. Então, assim, e ainda assim, a gente com toda essa bagagem informacional, de conteúdo que a academia traz, chega na hora de, mesmo com o curso de tráfego pago, dá dificuldade de fazer. Porque você tem que combinar muitos conhecimentos para conseguir um resultado positivo, ou minimamente aceitável, né? E aí você pega alguém que literalmente vai lá no final de semana, faz um curso e fala, não, eu trabalho com tráfego pago. Meu bem, não trabalha. Você faz um curso e você tá jogando aí o que você tá pensando. Só que o resto do marketing que tem por trás, você não sabe fazer, né? E a gente fica 4 anos estudando, né? Independente ali. A gente tá ali estudando sobre vários tipos de conteúdo, matérias, de tudo que a gente até teve, né? Tipo, estatísticas. Fala, o que eu vou usar estatística? Isso. Aí depois você usa, Faz sentido depois. Mas assim, realmente, eu dei o exemplo do tráfego pago, mas realmente, um social media, ou pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa. Designer também, hoje, com Canva, ou mesmo com própria inteligência artificial, você consegue ter muito mais facilidade, né, para o teu dia a dia, mas não, assim, a gente estudou sobre comportamento, a gente estudou sobre o porquê que usa cor X e não Y, então assim, não é muito pelo gosto, não é pelo, eu acho, né, então... Tem uma base para isso, né? Isso. Na academia a gente costuma falar que não existe eu acho. Ninguém acha nada. Você tem que estar embasado. Tem um podcast, inclusive, que a Gabriela Prioli fala acho que é ela, que entrevistando lá, acho que o Monark, ele fala assim, não, porque eu acho. Ela, não, eu acho não. Eu quero o embasamento. E é isso que a gente tem que falar, não, porque eu acho que assim vai dar certo. Não. Você acha baseado em quê? Você tem um número, é uma pesquisa efetiva, ela tem uma base teórica, ela é uma pesquisa... Foi testada, ela foi avaliada pelos pares, tem um monte de coisa. Hoje não dá para achar mais, né? E esse é um ponto muito importante, porque assim, às vezes o cliente ele me procura e fala, mas você me garante o resultado que desse jeito vai dar certo? E eu sempre falo, tudo é um teste. Por quê? Porque a gente vai testar a audiência, a gente vai entender o teu público, vai entender quem você é, aonde você quer chegar, se realmente dessa forma tá funcionando, porque o marketing também acompanhar e ajustar. Então essa campanha não tá performando, seja ela numa TV, seja ela numa rede social, seja ela no material impresso, então a gente precisa mudar. Então assim, não é pegar aqueles modelos prontos do CapCut, que aí você tá numa rede social, você vê um médico com a arte igual de um cabeleireiro, igual de um professor, igual de uma marcenaria. Você fala, gente, não faz sentido. Não, isso. Não faz sentido. E infelizmente a gente vive nisso. E acaba sendo, eu falo aqui, uma competição desleal, porque obrigatoriamente a gente concorre sim com esse tipo de pessoa. Que não tem embasamento. E o cliente, ele vai, infelizmente, fazer um comparativo entre uma agência, uma empresa, um profissional que realmente estudou e aquele social media que vai lá fazer 30 vídeos por R$1.000, né? Então, infelizmente, a gente tem... essa situação. E o que vocês acham que os empresários ainda não entenderam sobre marketing? E eles precisam entender para começar a mudar até mesmo os resultados deles. Eu acho que falta entender que marketing é pesquisa antes de vender alguma coisa.
A gente não sai vendendo nada sem saber para quem, quando, como, onde, por quê, o que eu estou vendendo, qual é a qualidade do produto, qual é o tipo de pessoa. Eu vou vender para uma mulher de 30 anos. Dentro de mulher de 30 anos, eu tenho inúmeras mulheres de 30 anos com inúmeras realidades diferentes. Eu acho que, para mim, o que mais falta as pessoas entenderem, e aí basta você entrar no LinkedIn para comprovar isso, você vai lá ver cargo, marketing, função, vendedor. Não é isso, né, gente? Vamos já lá. Começa errado aí, que vendedor não é marketing. Exato. Eu acho que falta entender que marketing respinga nas vendas, mas ainda assim tem um arcabouço de pesquisa gigantesco por trás. E as pessoas não entendem isso. Mas eu também vejo muito, realmente, do que a gente estava comentando, né? De muitas empresas, e aí os empresários que contratam fornecedores, prestadores de serviços, contratando errado, olhando por preço. Isso que eu acho que também é um grande problema hoje de quem presta esse tipo de serviço. Com empresas, na verdade, agências, que trabalham de uma forma séria e correta, acaba barrando em situações que o cara contratou um profissional que vendeu que faria muita coisa com valor baixo, ou mesmo o cara às vezes tinha alguém da família trabalhando, e acontece muito isso, Clássicos. né? É uma empresa mais familiar, indo muito pelo direcionamento que a pessoa que está ali no cargo acha que é o correto, que ele entende. Então, assim, muitas vezes a pessoa não tem formação, ou às vezes a pessoa vem de outro tipo de formação que não tem nada de base, e aí muitas vezes fala, mas eu já contratei a minha marketing, o meu marketing já contratou algumas agências, nunca só roubou dinheiro, é o modo de falar. Só paguei para eles, não tive resultado, mas às vezes o resultado foi porque a pessoa que estava ali no meio de campo, que era o marketing, não fez um bom serviço. Olhou o preço, não olhou realmente qualidade, não olhou realmente o portfólio que a pessoa, que o prestador de serviço ofereceu ali, para ele estava tudo bem. Pagar X para ter uma entrega gigantesca, mas não é assim. Então eu vejo muito que o empresário também, ele esbarra muito nisso, em errar muito e depois colocar a culpa assim, fiz, não deu certo e para mim não tá bom. Aí quando você chega lá com a agência, fala, não quero. Às vezes nem quer te receber porque fala, não acredito nisso. Sim. Né? Então, eu acho que esse é um dos grandes problemas que a gente tem. Mesmo em agências, ou empresas grandes, quanto nas pequenas. As pequenas é um pouco mais difícil, porque o valor, o dinheiro que ele acaba tendo para investir, acaba fazendo falta, né? Sim. Então, eu acho que é uma das grandes problemáticas, juntando também o que o Joey comentou, é isso. É o histórico ruim, né? Os exemplos ou vivências ruins que acabaram gerando esse bloqueio também de não querer mais entender ou querer realmente arriscar, né? Uma agência que está mais renomada, que já está bastante tempo no mercado. E eu, obviamente, concordo em gênero, número e grau com os dois. E assim, realmente marketing é pesquisa. Eu que trabalho com neuromarketing, então nem se fala, porque é aí que realmente pesquisa, é comprovado pela neurociência. Então existem testes, existem artigos onde a gente vê, então se a gente fala que tal cor aciona tal área cerebral, é porque foi mostrado isso que realmente acontece. Então a pesquisa, ela precisa estar por trás, saber. Eu sempre falo, quem fala, eu vendo para todo mundo, não vende para ninguém, né? Então você tem que ter o teu público especificado. Então o marketing, ele tem toda essa parte. O empresário também, ele precisa saber avaliar, né? Então, tem o barato que sai caro. Então, às vezes, você investiu 1 ano naquela social media que te cobrou R$1.000, você jogou 12 mil fora. Se você tivesse pego, às vezes, esses 12 mil, tem investido que seja menos tempo numa agência, mas você ia ver a diferença. Então, existe uma diferença muito grande que eu gosto de falar dentro do marketing, que é a construção da marca. No entanto, que na Anima é você na mente do consumidor. Então, a gente faz uma construção. Não é, o cliente ele não entra hoje, amanhã ele tem post. Não é assim que funciona. A gente tem que estudar. Muitos entram, né, Joey? Só tem um logotipo e absoluta. Quando tem um logotipo criado, né? Que às vezes vem só um JPEG de 200 pixels, que a gente tem que fazer milagre, né? Então, infelizmente, a gente vê muito. O logo meu filho que fez. Meu sobrinho fez ali uma coisa aleatória, não teve um estudo algum.
Aí você fala, tá, o que é a tua marca ali? Ué, é o logo. Não, mas o que é a tua marca? Qual que é a essência dela? Qual que é o teu arquétipo? Né? Como que a gente deve se comunicar? A tua identidade verbal. Então, o marketing, ele tem toda essa base. Eu gosto sempre de especificar, assim como a gente faz no consciente e inconsciente dentro da neurociência, eu exemplifico no marketing. Que a publicidade é aquela pontinha do iceberg. O post no Instagram, o comercial que você vê na TV, é a pontinha do iceberg. Tudo que tá ali embaixo é realmente o marketing. Uhum. É a pesquisa, é o olhar ali pro público. E ainda que eu trago mais um adendo. Como eu tenho esse perfil de atender o cliente, a gente precisa trabalhar ele como pessoa. Que hoje até estava falando pro Thiago antes da gente começar, hoje o marketing ele tem que ser humanizado. Não adianta, por mais que a gente viva numa era de IA, não adianta você ficar fazendo imagens ali para colocar nos seus posts. Vale muito mais você pegar às vezes uma foto que não tem a melhor resolução, mas é da pessoa que tá ali na empresa e fazer um conteúdo sobre um vídeo ali, mesmo que não tenha uma super produção, do que você pegar uma imagem de IA. Então, o marketing, ele vai muito, muito, muito além de tudo isso. Uhum. E o que vocês acham, né? Quais são os principais, assim, perigos que as empresas estão correndo ao deixar o marketing na mão de pessoas despreparadas para isso? Nossa, eu acho que você já citou um aí pra mim que é a IA. Eu não só vejo acontecer, como já presenciei acontecendo, assim. Ah, não, a gente faz não sei o que na IA. Não, porque a IA monta a minha estratégia, a IA monta a minha arte, a IA monta a legenda do meu post, a IA faz isso. Aí você soma um negócio que é programado, é um bot programado para te entregar coisas genéricas, sem profundidade, sem subjetividade humana nenhuma, com uma pessoa que não tem conhecimento suficiente na área. Aí você vai pegar uns posts de Instagram, que daí é sempre um post, né? É sempre um post. Um post, um vídeo, uma trend, etc., que não diz absolutamente nada. E as pessoas falam, não, porque hoje eu gosto de usar IA, e para muitos empresários falar que usa IA, parece que você está usando a tecnologia mais avançadíssima, uau, essa pessoa está antenada. Um orgulho. É um orgulho, mas pera lá. Usar IA, todo mundo usa todos os dias para muitas coisas, mas para ela fazer o seu trabalho, ela pode te ajudar muito ali, desde que voltamos a dizer, desde que você saiba o que você está fazendo. Aí, então, para mim, um dos piores problemas que os empresários não enxergam é o quanto as pessoas estão usando e se valendo da IA para produzir e movimentar a comunicação de uma empresa, achando que isso vai acontecer assim, porque foi a IA que fez, né? Então, acho que, para mim, assim, hoje, top problemas. Eu também concordo. Eu acho que eu vejo as pessoas no dia a dia vendo a IA como um facilitador. Ele é. Eu entendo que ele é muito facilitador, principalmente para quem já tem um bom direcionamento. A IA já está bem treinada. Eu entendo que assim, mas não para quem não treinou ela suficiente. Com certeza. Porque a entrega, ela é realmente com base no que você já alimentou ela. Se você começa a utilizar ela de uma forma que você não deu um bom embasamento, que é o que a gente fala também, a gente tem que ter um embasamento, aí acaba sendo vaga. E aí cada vez mais a gente realmente vê posts mais frios, vê comunicação cada vez mais falsa, porque é igual a gente estava falando, banco de imagem. Se a gente pega muitas empresas do banco de imagem, você vai ver a comunicação dela, parece que a gente está conversando com europeus. E não com londrinenses, não com paranaenses, entende? Com pessoas normais como nós. Então, assim, a gente já vê que isso é um dos grandes problemas, e aí também é aquilo. O meio de campo, que é ter seja um profissional de marketing. Não tem um profissional de marketing. A gente entende também. Nem toda empresa consegue ter um profissional de marketing ali dentro da empresa. Mas quando você contrata alguém, você tem que saber quem que você está contratando. Você tem que, pelo menos, buscar entender da onde ela veio, qual é o conhecimento dela, clientes que ela já atendeu, resultados que essa empresa já deu. Porque assim, fazer por fazer, realmente qualquer um faz. Aí ela tá ali, né? Nem qualquer um, né? Até um robô faz, até né? É isso mesmo. Então, eu acho que esse realmente, eu acho que é o principal problema hoje
Eu vou trazer um outro problema aqui que eu lembrei agora, que é a falta do ESG, né? Para mim, assim, o ESG hoje em dia, né? Eu não vou saber falar em inglês porque essa palavra é muito difícil, mas é Environmental, Governmental and Social, que é meio ambiente de uma forma geral, política e sociedade, né? Tudo isso hoje em dia está em alta no marketing. A gente precisa pensar o marketing principalmente através dessas 3 bases ali. Se a gente vai fazer um marketing para uma empresa que não tem nenhuma dessas bases, a gente está conversando com quem e por quê, né? Ainda não tem como, e eu sinto que óbvio, né? É uma coisa, é muito radical falar que as empresas devem ter um posicionamento político e entendendo política como uma coisa muito ampla, né? Não dá pra gente falar que todas as empresas têm que ter um posicionamento político específico, porque não dá. Mas elas têm que saber navegar pelo que acontece na política, porque isso influencia na venda delas. Você não precisa sair lá falando um discurso XYZ, não, mas como que isso daí que vai refletir na sua política, que reflete no seu produto, que vai refletir no seu consumidor, como isso vai afetar a tua comunicação? Tem que ter o conhecimento, né? Não é entrar em polêmica, atacar ninguém. Exato, mas é saber utilizar de forma estratégica. Né? Exato. Onde eu tô? Por que isso aqui afeta o meu cliente? O que isso daqui faz? Etc, etc. Ontem a gente estava numa reunião lá da Cogna, a gente estava comentando sobre Brumadinho, que teve o problema gigantesco da Brumadinho, e é um problema de meio ambiente, é um problema político, é um problema social. Como que você lida com isso? Você some, é uma possibilidade, ou você dá a volta por cima através do marketing. A gente está falando de uma catástrofe ainda, mas que é algo muito grave. E aí você vê que dentro de uma catástrofe, eles usaram todos esses 3 pontos para voltar com uma comunicação que falava sobre justamente meio ambiente, cuidado com a sociedade, cuidado com as pessoas que estão trabalhando. Então, não dá para você, mesmo numa catástrofe, você consegue usar isso daí a seu favor. Por que no dia a dia as pessoas não querem usar? As pessoas querem falar do produto que ela vende, da qualidade do meu produto, porque esse meu produto é mais bonito. É só isso que vai influenciar na venda das pessoas? É que aí entra aquela questão, né? Que infelizmente muitas empresas ainda têm. Elas acham que se falar do produto, que a empresa tem 20 anos, que a máquina é XYZ, ela vai vender mais. E eles estão no marketing que eu nem lembro de que década era. Não vou conseguir resgatar essa informação. Eu acho que não era nem 2.0 ainda. Era bem assim, lá atrás, nos primórdios do marketing. O que importava era o produto, era o que você estava oferecendo. Nem lá, tinha um carro e todo mundo comprava o mesmo carro, acho que era Ford, né? Era aquele carro preto e todo mundo era obrigado a comprar porque era o carro que tinha. Hoje, a gente já mudou muito e cada geração tem mudado. E realmente, os jovens que estão vindo hoje, que vão ser muitas das vezes os nossos consumidores daqui 5, 10 anos, dependendo do que você vende, ele vem com essa consciência de meio ambiente, social, política. São jovens que hoje já não bebem mais como antes. Então isso está afetando, inclusive, as indústrias que eram tradicionais, que vendiam sem precisar de muito esforço. Eu cheguei a ver faz um tempo já uma pesquisa que a Coca já não vendia tanto quanto já vendeu, porque os jovens de hoje... Exato. Os jovens de hoje não consomem tanta Coca como a gente consumia lá atrás. Exato. Porque acho que pra nós era uma grande novidade, né? E hoje em dia já não é mais. Não é. Você acha a Coca... Pra mim, pelo menos, a Coca-Cola tinha um apelo emocional, festivo, tinha uma situação específica para ser consumida. Sim. Hoje em dia, não. A gente desceu ali, pegou uma Coca, uma latinha e vai vivendo a vida, né? Então, você precisa entender dessas coisas. E isso é social, tem uma questão política que envolve isso, tem uma questão de meio ambiente que envolve isso, e como que você está fazendo para comunicar a sua empresa através principalmente desses 3 pilares, né? Teve uma campanha que a gente até fez uma comunicação lá com os alunos sobre agora eu não vou lembrar o nome da marca em específico, que eles montaram um painel digital no ponto de ônibus. Eles fizeram, e aí volta a pesquisa, né? Eles fizeram um mapeamento da cidade de São Paulo, onde a maior parte das mulheres ficava à noite sozinha no ponto de ônibus esperando o ônibus chegar para elas irem para casa depois de um horário muito à noite.
E eles colocaram esse totem no ponto de ônibus, que aí com o uso da IA identificava uma mulher sozinha e abria tipo um call com uma pessoa que chat, tava... né, uma conversa. E aí era uma pessoa real, assim. Tinha uma galera de plantão para conversar com essas mulheres para elas não ficarem sozinhas. E já teve muito caso interessante de criança perdida que esse aparelho, essa situação toda resolveu. Caso de gente que teve infarto e esse negócio ajudou. Então, você precisou fazer uma pesquisa, entender onde, por quê, quem são essas pessoas que estão sofrendo de violência, quem está ficando sozinha, por quê, onde é mais perigoso. E você entendeu da sociedade, da política e do meio ambiente para poder lançar um produto que nem é um produto para o nosso consumidor final. É um produto B2B para as prefeituras, por exemplo. E aí essas prefeituras aderiram, então espalhando para todo o país, inclusive. Sim. Porque rolou essa consciência, rolou essa pesquisa, teve um monte de coisa que precisou ser vista para que algo fosse lançado. Em nenhum lugar falaram da tela, falaram da qualidade da chamada, da internet. Falaram do benefício que ela ia trazer, exato, né? porque o que mais importa é o produto situado. E se ele funciona bem na situação que ele está feito para desempenhar ali, ótimo, ele cumpriu o papel. Eu vou descobrir que tem uma boa tela depois, eu vou descobrir que tem N outras qualidades conforme eu for usando, mas ele vai se encaixar no meu dia a dia. Acho que essa é uma coisa importante. Assim. E o legal dessa ação que foi feita é que ela foi lançada pensando na segurança da mulher, né? Que aí acabou gerando outros resultados que eles não esperavam, e realmente, quando a pessoa vê o produto ali e vê acontecendo, ela não está se importando com nada. Ela está vivendo aquela experiência, aquilo ali é a segurança dela, e aí o que vem extra é um bônus ali, né? Então, assim, é uma ação que quando eu olhei, falei, nossa, que interessante, que bom que conseguiram criar uma ação dessa e que isso foi para frente e que deu muito certo. Porque a gente sabe, principalmente em segurança, e aí tá falando em estado de São Paulo, que também que é muito perigoso, a gente ter uma ação, um olhar do governo, né, da política em si, olhando, ele falou, opa, vamos fazer alguma coisa e sair, e acabou ganhando prêmio. Então, assim, eu acho é incrível, na verdade. Tudo sobre experiência do cliente, né? Isso. Quando a gente cria algo, a gente tem que criar pensando na experiência que eu quero proporcionar. Eu sempre falo que nós que somos, ou seja, profissionais de marketing, comunicadores, vendedores também, nós temos uma responsabilidade emocional com o nosso cliente muito grande. Porque o que eu falo, da forma que eu falo, como eu falo, o que eu ofereço para ele vai ter um peso. E assim, a gente não pode se esquecer dessa responsabilidade emocional que a gente tem. E do cuidado que a gente precisa ter em entender esse cliente, né? Porque não adianta você ter o melhor produto, o melhor serviço, se você não tem quem compre. Você não tem quem consiga aproveitar essa experiência. E falando em experiência, Thiago, eu queria que você trouxesse um pouquinho agora toda essa questão da importância dos eventos e do relacionamento com o cliente. Por quê? Porque hoje, infelizmente, muitas empresas não veem valor nisso. Elas querem o quê? Só rede social e só tráfego pago, porque é isso que vai trazer cliente. E é aquilo que eu falo, se o Instagram acabasse agora, o que sobraria da tua marca? Então, como que hoje vocês trabalham lá e qual a importância do marketing realmente, do empresário entender que é necessário trabalhar outras mídias, outras ações que fogem de uma rede social? Então, Mai, eu vejo o evento hoje muito como uma ação de complemento de publicidade, de propaganda, né? Independente do valor que você tem, o tipo de evento, você não precisa fazer um evento grandioso para atingir 10 mil, 100 mil pessoas. Você pode fazer um evento para 10 pessoas, sendo que essas 10 pessoas são seu target, seu público-alvo ali. Então, assim, a gente, onde eu trabalho, a gente trabalha com ações independente do tamanho, desde um café da manhã, que a gente organiza com o nosso público-alvo, quanto eventos, ou a gente patrocina eventos onde o nosso público-alvo está.
O importante do evento, na verdade, a principal importância, na verdade, é você entender que aquele evento o seu público frequenta ou ele participa. De nada adianta você ter uma marca dependendo de pasta dental e você vai para um evento que não tem nada a ver com esse tipo de público ou que as pessoas não estão preocupadas com isso. Por mais que a pasta dental, a saúde bucal, ela é importante em todos os momentos, mas se não faz sentido para aquele momento, as pessoas não vão querer observar, não vão querer entender, não estão nem abertas a querer entender. Como também acontece muito quando chegam propostas para mim, as pessoas querem me vender como algo muito importante e falam assim, num baile, sei lá, dia do médico. As pessoas falam, mas você pode montar um stand lá, você pode montar um espacinho para ter as pessoas participando lá, você expor alguma coisa. Eu falei, mas eu não quero. Primeiro... O médico não vai buscar nada do que eu tô vendendo. Ele tá no baile, Ele tá no baile, você tá numa festa. A única coisa que a pessoa quer comer, beber e festar. É isso. Ele não quer ouvir falar de crédito. Ele não quer. Então, assim, tudo é questão, assim, de você entender o seu público, entender o público também do tipo de evento, ou você pode promover eventos. Você pode fazer um café da manhã, como eu comentei, chamar os principais clientes ou mesmo prospects que você acaba tendo e fazer um café da manhã simplesinho, chamar, ter um momento de fala, apresentar um pouco a empresa. Porque muitas vezes você fala, mas eu não quero investir muito. Você não precisa investir muito, você pode investir pouco, investe ali, faz uma ação, faz relacionamento, porque hoje em dia, os eventos, o que ele te traz de benefício? Relacionamento, e relacionamento quente. As redes sociais, ele te dá, dependendo do engajamento, te dá curtir, dá um monte de coisa. Deu um alcance de 100 mil pessoas viram meu post, mas e quanto que você converteu? O quanto as pessoas foram atrás para buscar saber mais sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Então, assim, hoje em dia, se a gente for parar para ver, a rede social te dá números, te dá um alcance gigantesco. Coisa que, dependendo, você não vai conseguir tão fácil em qualquer outro canal. Mas ele vai te dar, muitas vezes, um contato frio. Alguma coisa que você não consegue... É cru, né? E você não consegue trazer. A pessoa só viu, nada mais. E no evento você consegue trazer para próximo de você, você consegue falar... você está próximo, você consegue falar com ela ali diretamente, você consegue explicar, se ela tem dúvidas, você consegue tirar na hora. Então, assim, o evento, ele já te dá esse relacionamento, que eu acho que por trás de qualquer produto, qualquer serviço, relacionamento, a conexão, na verdade, que você faz é o diferencial. Exato. Então, desde patrocínios ou promoções de evento, eu acho que, assim, o diferencial que a pessoa tem que entender é relacionamento. Conexão. É isso que ele sai do mundo de mídia, do marketing digital, né, que as pessoas vendem, e é o que a gente consegue reverter muito, e muitas vezes investindo pouco. Às vezes a gente investe, se a gente for ver o tanto que a gente converte no evento, e a gente coloca gastei R$1.000 no Instagram, você converteu quanto? Nada. Eu investi 2.000 no evento, mas converti quanto? 10, 20. Perfeito. Entendeu? Então, assim, tudo é você planejar. E é lógico, para você fazer um evento, também você precisa contratar uma empresa ou alguém, um profissional que saiba fazer, né? Saiba te ajudar nesse processo. Porque também de nada não adianta você falar, vou fazer um café da manhã agora. Vou comprar umas coxinhas, chamar o pessoal e é isso. Mas assim, desde também saber ambientar o lugar, é tudo isso. Então, você vai deixar um ambiente propício para aquela ação, você vai trazer pessoas também que realmente vão poder, você vai poder prospectar. Muitas vezes eu falo, vou trazer, mas aí trouxe o Thiago. O Thiago não compra o tipo de serviço que você presta. Entendeu? Podia ter chamado alguém compra melhor, e às vezes não tem uma rede de relacionamento que possa te conectar. Sim. Porque a gente também utiliza evento muito para isso. Eu chamo pessoas estratégicas, porque eu sei, a rede de relacionamento do Thiago me interessa. Ele pode me conectar com clientes em potencial. Então eu vou chamar o Thiago para ele conhecer meu trabalho, para ele ter a experiência. E infelizmente as pessoas acabam focando só em rede social e se esquecem das N ações e N mídias que a gente pode fazer. E aí também entra muito, Mai, a questão de vou patrocinar um evento, uma corrida. E a corrida? Mas todo mundo vai ver, ou muitas pessoas vão ver.
Mas tá, muitas pessoas, mas quanto disso é seu público também? Então não adianta, eu vejo muito isso, as pessoas mandando propostas, falar, mas você vai, vão participar do evento 100 mil pessoas, tá, mas... E se nenhuma, e dá 100 mil, uma só que vai gostar do seu rolê, e aí? Entendeu? Então, assim, tudo é questão de planejamento, de um estudo, realmente envolve pesquisa. Então, de nada adianta também você ir para um evento, como acontece muito da gente ir para evento e montar stand, se eu também não tenho uma estratégia dentro para, primeiro, atrair e reter. Eu preciso ter. Então, assim, desde de um brinde, um AIB muito bom, então tem que ter alimentação, tem que ter alguma bebida, alguma coisa assim, caso o evento permita. Então, tudo isso também, você precisa ter um profissional muito qualificado ali, porque também de nada adianta você participar, vou participar de um evento, vou montar um stand, tá tudo certo. Não, você tem uma estratégia, né? Você tem todo um planejamento por trás, você precisa entender também o tipo de público, o que esse público consome, como que ele consome, né? Então, envolve X fatores que você tem que estudar, você tem que ter um profissional realmente cada vez mais qualificado, pensando nesse tipo, para poder tirar resultado, como qualquer um planejamento de uma campanha, uma ação na TV, rádio, que for, você tem que ter um profissional qualificado para te dar um caminho, te dar uma base, porque senão participar por participar ou colocar a marca só por colocar não faz sentido, só porque muitas pessoas vão ver, vão ser impactadas. Não, às vezes é melhor você patrocinar um evento de, sei lá, para 100 pessoas, 50 pessoas, do que querer investir para patrocinar um evento que vai pegar 100 mil pessoas. E eu acho, ouvindo o Thiago falar, me vem muito à cabeça que o evento dentro do marketing também vai para uma tendência, né? Para a famosa trend. Ele citou o exemplo da corrida. Tá em alta agora. Sim. Só que vale a pena? A corrida é a dancinha da rede social, né? Vale a pena você estampar lá na camiseta do corredor, pagar caro para estar ali, o que converte emocionalmente? O que a pessoa se conecta com a sua marca nesse momento? Nada. Entendeu? Eu acho que as pessoas hoje em dia, elas têm uma visão muito eufórica das tendências, assim, e isso me incomoda. Porque tá na moda corrida, vamos patrocinar um evento de corrida. Tá na moda fazer o vídeo X, vamos fazer o vídeo X. E aí, tipo assim, você tá... Por quê? É porque tá na moda. Eu já ouvi muita gente falando, não, mas é porque tá todo mundo fazendo, é porque tá na moda, porque eu preciso fazer um vídeo assim. Como diz minha mãe, você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Será que vai ser bom pra você? Qual é a conexão emocional que você vai conseguir com o seu cliente com uma tendência do momento? Mas você sabe que, falando em corrida, né, o pessoal brinca comigo que eu sou o cara que, quando chega o patrocínio de corrida, eu sou o cara que, muitas vezes, eu já tenho um olhar negativo, né? E é lógico que, muitas vezes, o olhar é negativo, porque, assim, tem tudo... Quando a gente anuncia o patrocínio, um evento, ou as empresas fazem, quando eles fazem isso, eles querem resultado. Sim. Exato. Muitas vezes querem vendas, eles não querem. E quando a gente vai para um caminho de patrocinar uma corrida, estampar, seja a camiseta, seja o kit do corredor, ou qualquer outra coisa, muitas vezes eu estou falando de um patrocínio muito mais institucional, é muito mais marca. Então, nenhuma empresa costuma fazer uma pesquisa de marca antes da corrida e depois. Para medir. Então, assim, primeiro que não vai conseguir, ele não vai conseguir, ele não vai aferir e não vai saber o resultado que ele teve. Mas, muitas vezes, se a gente pensar assim numa estratégia institucional e pensando assim, patrocinar uma corrida, por mais que eu diretamente eu não sou muito favorável em muitos casos, algumas vezes envolve o lado político, às vezes também envolve muito o lado de eu preciso, aí pensando em ESG também, indo pondo assim, eu preciso trabalhar mais bem-estar e saúde, ou relacionado a alguma coisa. Uma empresa X está fazendo uma corrida. Aquela empresa ela transmite saúde e bem-estar. Eu também, eu acredito muito nisso, eu preciso apoiar. Sim. Então, assim, é um caminho, mas é institucional. Mas, querendo ou não, a gente está num momento que muitas corridas acontecem, muitas empresas estão buscando também organizar corridas, porque realmente tá na moda. Como lá atrás, o beach tennis, quando chegou, tinha torneio para tudo que é lado, tinha muitos eventos acontecendo. Hoje não tanto quanto antes. Né? Mas a corrida, eu entendo que assim, eles estão batendo cada vez mais na saúde e bem-estar, eu entendo que é um caminho
que, assim, não tem volta, a gente tem que cuidar de saúde, bem-estar, mas hoje tá chato, porque todo mundo fala, vou organizar uma corrida, e organizando a corrida, eles entendem assim, eu fiz minha parte sobre cuidar da saúde, eu falar não precisa fazer mais não nada. preciso fazer mais nada. Então aí eu acho que assim, fica um pouco mais distorcido quando a gente vai para uma linha dessa. Quando a gente tem, dar um exemplo aqui em Londrina, a Unimed tem a corrida dela há muitos anos. Ela começou lá atrás e ela manteve uma constância e é uma das corridas ou dos eventos tradicionais. Ok, e outra, eles também, como tem tudo isso de saúde e bem-estar, eles trabalham muito bem. Mas não adianta eu, Thiago, vou patrocinar, vou organizar. Eu vou criar. Mas vou fazer uma corrida agora e tá tudo... Não. Mas então, a gente tem corrida de cerveja. Tem. Entendeu? Tem. Então, assim, eu acho que tudo, na verdade, precisa ser planejado e tudo tem seu objetivo. A gente não pode querer fazer patrocínios que tem muito mais o cunho ou um direcionamento institucional pensando que vai dar resultado. Eu estampei a camiseta da corrida X, que é tradicional aqui em Londrina, vai me dar resultado. Não é assim. Você divulgou a sua empresa, mas e o resto? E aí também tem que pensar o seguinte, corrida lá, você foi lá, mas o público ali, é seu público? Às vezes é um público que não tem nada a ver, o público nem procura. O cara tá vendo, às vezes, sei lá, cachaça, sabe? Tava colocando lá, estampando, as pessoas consomem. Não. Muitas vezes a pessoa não consome, porque ela tá muito mais pensando na saúde e bem-estar, não tá tomando, entendeu? E aí é o que entra que a mãe falou também. As pessoas estão bebendo bem menos. Então, aí que tá. A gente tem que procurar nesses eventos, né? Seja uma corrida, seja um evento corporativo, entender se o nosso público tá lá. Se faz sentido investir, o quanto também você vai investir. E se investir também, eu sempre penso assim, eu trabalho com brindes nos eventos, de nada adianta eu falar, vou criar um brinde, vou produzir um brinde e um brinde barato, que dependendo você não usaria. Então, assim, vou dar uma caneta só. Entendeu? Então assim, não funciona. Ou vou dar uma squeeze de plástico, que depende de você colocar água, a água sai com gosto de plástico. Então assim, muitas vezes é mais interessante você guardar, ou você usa tudo ali e fala, não, vou investir num brinde bom, mas eu vou dar estrategicamente para quem realmente eu ver que tem perfil ou que fez uma ação de interação que você gerou, sabe? Foi exatamente o que eu fiz no Lidere. Eu tive a oportunidade de pela primeira vez trabalhar em evento com a minha empresa, que foi no Lidere 2024. E foi um investimento assim consideravelmente alto para mim, né? Só que eu fiz justamente isso, eu fiz aquele equilíbrio. Pensei, se eu fecho um contrato de 6 meses, eu pago, tenho o meu ROI e ainda lucro, né? Então, foi essa conta que eu fiz. E assim, foi uma experiência bem diferente, porque todas as vezes eu trabalhava com outras marcas, outras empresas e não com a minha, né? E aí eu falei, eu não vou gastar brinde. Não, eu falei, não vou queimar dinheiro com brinde. Galera que só quer ficar passando, pegando caneta. Não. Eu falei, eu vou fazer um brinde legal pra quem fechar comigo durante o evento. Levei meu sininho de... Quando a gente vende, bate meta, toca o sino. Fiz uma ação que realmente só chegava no meu stand de quem queria participar daquela ação. E aí ela retirava a bolinha, tinha um desconto de determinado serviço. Então eu levei uma condição especial para treinamento de neuromarketing, para produção de vídeo, sessão de consultoria. E durante a feira, nos 2 dias ali, eu consegui vender, de receber na conta, mais de R$2.000. E tinha gente que passava no meu stand e falava, como assim você tá vendendo aqui? Eu falei, é só ter estratégia. Se eu tivesse me contratado, eu teria feito a sua, né? Então, assim, é sobre direcionar. Então, você pensar numa ação que vai atrair pessoas. E eu lembro, a gente tava falando da questão de números, né? Eu peguei 35 leads, 35 contatos. Desses 35, metade não te responde. É normal de evento isso. A paulada não vai estar nem pra você. Aí você pensa, poxa, você investiu lá R$10.000 pra estar por 1,5 metro, 1,5 metro, um pedaço de um balcão. Você investiu isso, 2 dias, equipe, o seu cansaço, o seu esforço, alimentação, tudo, estacionamento. E aí você pega 35 leads, só que aí o que acontece? Desses 35, alguns
se tornaram clientes que eu costumo chamar de rotativos. Então, por exemplo, eu vendi vídeo lá e a pessoa fez outros vídeos comigo em oportunidades que ela falou, eu preciso de um vídeo para TV, eu vou fazer com você. Então, eu tive uma venda, vamos assim dizer, recorrente com pessoas que estavam lá e eu fechei um contrato com uma pessoa que me conheceu lá, que tá comigo até hoje, e esse contrato, só ele por si só, em 6 meses, pagou investimento e ainda voltou. Então, assim, às vezes a gente pensa muito em quantidade, a gente tem que pensar em qualidade, que é o que realmente vai fazer o negócio ali engrenar, né? E quando a gente fala sobre estratégia, sobre conversar, trocar ideia, pensar, se tem uma coisa que nós, profissionais de marketing publicitários, gostamos é de conversar tomando café. Vocês não gostam? Que delícia. É muito bom. Café não pode faltar. Não pode faltar. E eu, particularmente, gosto muito do nosso quadro Café com Alma, que vai começar agora. Vocês estão vindo pela primeira vez. Por que eu gosto muito desse quadro? Porque eu sei que muitas pessoas não têm, às vezes, aquela oportunidade de sentar com você, Thiago, sentar com você, Joy, pagar para poder ter acesso ao teu serviço, ao teu conhecimento. Então, agora é o momento que vocês dão conselhos direto da alma de vocês para quem está nos assistindo. E esse quadro tem um parceiro muito especial, que é o Copa Café. Ele fica na Rua Espírito Santo, em frente à Santa Casa de Londrina. E é um lugar super aconchegante, que tá com a gente já há 3 episódios, acompanhando o nosso quadro. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre esse conselho que vocês vão dar para algumas pessoas que estão assistindo a gente. Então, imaginem que vocês estão lá no Copa Café, sentados, apreciando esse café maravilhoso, esse pastelzinho de Belém que mandaram pra gente hoje, que vocês vão poder degustar e falar se vocês aprovaram. Imagina que vocês estão lá e têm a oportunidade de dar o conselho para todos os empresários que realmente precisam ouvir esse conselho. E aí ele tá na sua frente e, Joy, você precisa falar o seguinte: qual conselho você daria pro empresário que ainda não entendeu a importância de colocar o marketing nas mãos de quem realmente entende do assunto? Nossa, eu acho que o meu principal conselho é que para que essas pessoas não deixem de ver o marketing como algo feito num passe de mágica, assim. O marketing é diferente, quando ele é feito da forma real, do jeito que ele tem que ser, ele é feito de uma forma muito mais subjetiva, adaptável, construível, leva tempo. Não é, como a gente costuma falar, uma ciência dura, exata, que você vai investir no seu tráfego pago, na sua rede social, um valor X e no próximo mês ele já vai voltar. Eu acho que do meu conselho, se eu pudesse conversar assim, com todos os empresários sobre marketing, eu falaria que o marketing requer paciência, requer resiliência, requer força de vontade, porque às vezes a gente cai para falar com uma empresa com pessoas que nem os próprios donos não conhecem a empresa. E não dá para você exigir que alguém fale sobre a sua empresa ou represente a sua empresa nos meios de comunicação, sendo que nem você sabe. Então, leva tempo. Imagina, tem empresa de anos consolidada que o próprio dono não sabe explicar. E aí, como que essa pessoa vai querer exigir de um comunicador, de um marketing ali, que amanhã isso dê resultado? Isso não existe, né? Então, o conselho imagina, se é uma pessoa que levou anos, ainda não entendeu da própria empresa, não tem como a gente que está chegando agora para ajudar a empresa a desenvolver um resultado a toque de caixa, como diz o ditado. Então, acho que o meu maior conselho é ter paciência e confiar nas pessoas que realmente sabem fazer. Porque quem realmente sabe fazer não vende um pacote pronto, não vende um prazo. Em 10 dias você vai vender 3 vezes mais. Se alguém te ofereceu isso falando de marketing, desculpa, essa pessoa não entende o que ela está fazendo. Se ela falou, se a gente patrocinar o seu post, você vai ter mais visualizações, vai mesmo, mas para quê? Né? Eu acho que tem que entender,
valorizar realmente quem trabalha com marketing e que está disposto a fazer isso na forma mais humilde possível. Na humildade no sentido de, olha, a gente vai tentar fazer isso aqui. Só que a gente não sabe como vai performar dentro da sua empresa com o que você faz. A gente imagina que isso vai ser o suficiente. Mas e se não for? A gente vai ter que mudar de estratégia. E não quer dizer que a gente está querendo gastar seu dinheiro. Quer dizer que a gente está tentando achar a melhor forma de comunicar a sua empresa. Então, acho que esse seria o meu conselho, assim. Tenha calma e entenda que o marketing não é uma fórmula mágica. Adorei, nossa. Falou bonito. Falou né? bonito, né? Agora, sua vez, Thiago. Qual conselho você daria para o empresário que ainda não entendeu a importância de investir em relacionamento e experiência do cliente? Mai, acho que o empresário ele tem que entender que a vida é feita de relacionamento. A vida é feita de conexões. Ninguém compra um produto porque ele é mais bonito, porque ele é mais tradicional, por mais que existam pessoas que buscam isso, mas por trás do tradicional ou do mais bonito, ele gerou um relacionamento de algum momento ou em algum momento com o cliente, né? Então eu vejo muito mais uma busca, ela procurar um profissional, primeiro, procurar um profissional muito bem qualificado, ou uma empresa realmente que tenha um histórico positivo, que seja séria, para começar a trabalhar com as estratégias. E o relacionamento ele vai vir quando ele começar a entender que ele não precisa dispor de muito dinheiro à toa sem uma estratégia, né? Eu acho que muito do que ele tem, o produto dele ali existe porque é bom, de alguma forma é bom. Então não adianta o cara também querer vender um produto ruim. Então se o produto dele está ali já há algum tempo no mercado, quer dizer que é bom. De alguma forma, as pessoas veem vantagens, veem benefícios nisso. Então ele tem que gerar esse relacionamento, gerar esse encantamento, gerar essa conexão, entender, né, o porquê que o produto dele é bom, o que as pessoas vão, quando vê o produto dele, o serviço dele, vai entender que pode agregar para a vida dele, né? Como a gente estava falando sobre a questão das corridas também. O que isso atrai para mim? O que isso traz de benefício para mim? Ou de estar num evento, né? Eu vou num evento como foi o próprio Lidere. O que ele está agregando para mim? Ou o que agregou para mim estar indo no stand, né, da Maiara e entender o que eles fazem? Né? Você gerou uma experiência, por mais que você foi pequenininha, mas você estava lá, você com a melhor estratégia possível, você gerou uma ação que gerou relacionamento e as pessoas foram ali por conta disso, né? Então, a estratégia que você gerou esse relacionamento. Então, você não atendeu todo mundo. Passou mais de 2.000 pessoas lá. Você atingiu uma parcela pequena. Mas quem estava ali, ou quem foi buscar saber um pouco mais sobre a sua empresa, ela viu alguma coisa diferencial e você, da forma do seu atendimento, você conseguiu atrair e reter esse público para entender um pouco mais. Como você mesmo falou, você teve um cliente que ele é um cliente que ficou. Então, assim, tem coisa melhor que você gerar esse relacionamento, a pessoa entender e ver que realmente o que você fala é verdade, ou o que você está falando ali é o caminho para ela trabalhar, né? O próprio Joey comentou a questão de vamos realmente, assim, acreditar, ter paciência, porque, assim, não existe a fórmula mágica para gerar venda, não existe fórmula mágica para fazer relacionamento. Relacionamento você tem que colocar ali, você tem que estar ali, você tem que estar próximo, você tem que gerar realmente um diferencial. Sim. Isso tudo. E é o que você conseguiu fazer ali e conseguiu converter em resultado. Exatamente. E quando a gente fala em experiência do cliente, é sobre realmente entender, né? É sobre trazer algo de valor para ele. É o que eu acredito muito que o marketing realmente é agregar valor na vida das pessoas. Seja através de um café, de você sentar lá, tá tomando um café gostoso, conversando. Seja de você ir em um lugar que você se sente à vontade, ir num médico que realmente resolveu o teu problema. E é muito sobre isso, né? E falando em experiência do cliente, claro, eu quero que vocês tenham a melhor experiência possível aqui. E para coroar essa experiência,
eu sempre gosto de entregar um mimo personalizado, legal. feito pela Harmonize Art, que também é nossa parceira. Faz toda a parte de personalizados, desde Muito canecas, obrigado. copos, azulejos, embalagens, caixas. E também tem cupom de desconto que a gente sempre deixa aqui para vocês. Mais 5 vocês têm desconto com a Lívia. Lívia, obrigado por estar com a gente em mais um episódio. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui. E pra gente encerrar, aquela pergunta que não pode faltar. O que é a alma do negócio para você, Joy? Empatia. Eu acho que eu tava até pensando assim, a alma do negócio pra mim, quando a gente tá falando de marketing, é empatia. É se colocar no lugar do outro, é entender as necessidades do outro como se fossem as nossas, porque a partir do momento que a gente se propõe a trabalhar com marketing, o problema do outro é o nosso problema, a necessidade do outro é a nossa necessidade, o objetivo do outro é o nosso objetivo. Então, acho que o que vive na alma do negócio pra mim é empatia. Arrasou. Thiago, o que é a alma do negócio para você? Acho que é relacionamento. Acho que é relacionamento para tudo, né? Não somente para venda, mas relacionamento é fundamental. Você fazer conexões. Eu acho que muito do que as pessoas hoje buscam, na verdade, é realmente relacionamento, é conexão, é a humanização, é você estar próximo. Não adianta você vender por vender. Produto por produto, todo mundo tem. Se você for ver um próprio café, qualquer lugar pode te oferecer o mesmo café, o cara pode seguir a mesma receita de 3 colheres, X quantidade de ml de água, e passou e tá tudo certo. Mas o que vai mudar? É realmente a experiência, é o que o local vai agregar, o que ele traz para a pessoa, né? O que ele leva para a pessoa. Então, acho que o relacionamento, essa conexão é a alma do negócio. Não adianta, às vezes naquele momento que você fez contato ou fez relacionamento, não era o momento de venda, ou um momento mais apropriado. Mas certamente, se você gerou essa experiência muito positiva, em algum momento ela vai lembrar que ela precisou, ela viu a marca e falou, nossa, eu já vi essa marca em algum lugar, ou já fiz contato em algum momento. E a pessoa vai lembrar e fala, não, já sei. E ela vai atrás. Por isso que eu falo, relacionamento, essa conexão que você constrói é a alma do negócio. É a alma do negócio. Gente, obrigada. Adorei nosso papo. Eu ficaria aqui por horas, de verdade, porque teria muitas coisas ainda pra gente compartilhar. E eu espero que você que ouviu a gente até agora, que você termine esse episódio com a certeza de que não tem crescimento sustentável sem estratégia. Não existe uma marca forte sem intenção. Que uma presença sem estratégia, você só vai fazer barulho por onde você for. Marketing não é aquilo que você posta, não é só uma rede social. E sim o que as pessoas sentem quando estão em contato com a sua marca ou quando lembram da sua marca. Porque no fim, a única coisa que existe é sempre estratégia. Lembre-se que os resultados não acontecem por acaso. E as marcas inesquecíveis também não. Esse foi o podcast de hoje. Eu vejo você no próximo. E vamos aí agora experimentar nosso pastelzinho de Belém. Por favor.